Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor a todos. Segundo a orientação do nosso pastor, nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo de número 16. Capítulo 16, versículos de números 16, 17 e 18. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 16, versículos 16, 17 e 18. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar sendo útil na sua obra, engrandecer o nome do Senhor e louvá-lo pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jacques Balbino, pastora Cláudia Balbino, que tem sido nossos pais espirituais, e nós glorificamos a Deus pela vida deles, que tem sido nossos mentores e tem nos conduzido até a beira do Mar Vermelho. No mais, em abrir o mar, quem faz é Deus. Então seja Deus pela vida dos nossos pastores, nossa liderança. Seja Deus louvado também pela vida de todos os pastores nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus a toda a igreja de uma forma geral. Quero engrandecer a Deus também pela vida da minha esposa, que está ali, minhas filhas. E aonde eu chego eu falo que eu sou arriado por ela. Os 4 pneus ainda estepe. Diga glória a Deus, irmãos. Quero saber quantos vieram adorar ao Senhor. Pouca gente, me dê um sinal mais forte. Quantos vieram adorar ao Senhor? Quantos encontraram Mateus capítulo 16, verso 16 ao 18? Dê um sinal dizendo glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga para quem está do seu lado, isto é uma promessa. Diga de novo que eu acho que ele não entendeu. Isto é uma promessa que Jesus estabeleceu, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem dá glória a Deus? Queridos irmãos, servos de Deus, igreja seleta do Senhor Jesus. Quando eu abro a minha Bíblia dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas santas escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto, falando acerca da confissão de Pedro. Quando nós observamos dentro do texto lido, já que fala-nos do nosso mestre, do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador, quando mesmo então permeou esta terra, durante o seu curto ministério de 3 anos e meio, mas que mesmo sendo um curto espaço de tempo, foi um ministério profícuo, poderoso, diante de Deus e de todo o povo. Quando Jesus esteve na terra, deu início ao seu ministério. No seu evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 2, na festa de casamento lá em Caná da Galileia, a Bíblia nos diz que meados da festa acabou o vinho. Maria, sua mãe, vai até ele e lhe diz: Jesus, o vinho acabou. E ele lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Jesus então vai até os serviçais e pede-lhe para que os mesmos encham as 6 talhas de água. E a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Ei, deixa eu lhe chamar a atenção. Transformar vinho em água, até eu sei fazer.
É só pegar o vinho, adicionar água e mais água. Daqui a pouco sai o corante do vinho e tudo se transforma em água. Agora transformar água em vinho é só para quem tem poder. Jesus transformou água em vinho, deu início ao seu ministério. Neste período, o nome de Jesus começa a ser conhecido diante de toda a nação de Israel. A fama de Jesus começa a correr diante de toda a nação eleita, devido aos feitos, devido aos milagres, devido às maravilhas, devido aos prodígios, devido às grandes operações que o Senhor realizou quando mesmo esteve aqui na terra. Pois bem, quando nós encontramos o capítulo de número 16 e nos versículos que nós lemos nesta noite, nós começamos aqui a entender e observar quando o nosso mestre, o nosso Cristo, ele estava agora prestes a findar o seu ministério. Jesus então estava indo para uma cidade por nome de Cesareia de Filipe, junto com seus discípulos, a qual ele o arrebanhou, junto com seus discípulos, a qual ele os separou. E agora Jesus andando com os discípulos, Jesus de repente para no meio do caminho, ele faz duas indagações. A primeira indagação que Jesus fez aos discípulos foi quando ele perguntou da seguinte forma: o que é que dizem os homens por aí ao meu respeito? E os discípulos começam a cantar a bola e dizer: olha, Senhor, estão dizendo por aí que tu és João Batista, estão dizendo por aí que tu és Jeremias, estão dizendo por aí que tu és Elias, estão dizendo por aí que tu és um dos profetas. Jesus disse: muito obrigado pela informação. Agora eu quero saber de vocês, igreja sede em Adebrais, Alagoas, o que é que dizem vocês ao meu respeito? Levanta-se Simão Pedro e disse: tu és o santo filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus então, olhando para Simão, respondeu da seguinte forma: Simão Bar-Jonas, não foi sangue e nem carne quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Deixa a gente começar a explicar a exegese do texto para a gente entender. Quando Jesus usa a expressão, a conotação Simão Bar-Jonas, o bar aqui, B-A-R, é um prólogo grego que significa filho de. Jesus, como ama todo israelita ortodoxo, ele ama a genealogia. Jesus está dizendo que Pedro não é um qualquer. Jesus está dizendo que Pedro não é um indigente na face da terra. Ele tem parente, ele tem família. E Jesus está dizendo, como então agora Bar significa filho de, Jesus está dizendo que então Simão é filho de Jonas. E quem era Jonas? Um exímio pescador que justamente ensinou a Pedro a arte da pescaria, para que quando ele ficasse idade adulta, ele viesse a constituir família e ter a possibilidade então de justamente sustentar a sua família. Jesus estava dizendo: Pedro, você não é indigente, você tem família. Simão, filho de Jonas, assim te digo, aleluia, que tu és Pedro. A palavra Pedro é um prólogo grego que significa pequenos fragmentos de pedra, brita, gratilhão, poeira. Aí Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Agora observe comigo, quando Jesus então começa a usar a conotação dizendo sobre esta pedra, esta aqui nada mais é dentro da língua portuguesa do que um pronome demonstrativo. Se Jesus tivesse usado a expressão essa, 2SA, Jesus estaria se referindo a Pedro, mas Jesus disse sobre esta pedra. Esta na língua portuguesa é um pronome demonstrativo, demonstrando justamente em quem era que a igreja estava firmada, que era nele mesmo. Porque se a igreja estivesse firmada em Pedro, já tinha caído. Se a igreja estivesse firmada em Tiago, já tinha desmoronado. Se a igreja estivesse firmada em Maria, já tinha tombado. Mas graças a Deus que a igreja está firmada em Jesus, e é por isso que a igreja tem mais de 2000 anos exaltando e pregando o evangelho da verdade. Só quem concorda comigo, meneia a mão para o céu e dá um brado de glória para ele. Aleluia. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observe que Jesus usa o pronome esta.
pronome demonstrativo. Quando Jesus fala justamente que a igreja está firmada nele, automaticamente nós entendemos que se a igreja está firmada, a igreja está alicerçada. A igreja está alicerçada em Cristo. A igreja está alicerçada em Cristo. A igreja está alicerçada em Cristo. Eu só vou parar de repetir quando você entender. A igreja está alicerçada em Cristo. Se a igreja estivesse alicerçada em qualquer outra coisa, já tinha caído. Mas a igreja está alicerçada em Cristo. E por quê? Porque a Bíblia nos afirma que Ele é a pedra angular de esquina. A Bíblia nos diz que Jesus é a pedra angular de esquina. Ora, se não vejamos, quando então nós entendemos que Jesus justamente é a pedra a qual a igreja está firmada, a pedra a qual a igreja está alicerçada, a pedra a qual a igreja está constituída, nós então começamos a entender que se a igreja está firmada justamente nesta pedra que é Ele, pode vir o vendaval que vier, pode se levantar a tempestade que vier, mas a igreja não vai cair. Por quê? Porque a rocha chamada Cristo, ela é quem firma os teus passos. A rocha chamada Cristo, ela é quem firma a tua vida. Você está de pé nesta noite porque você está firmado na rocha. Você está de pé nesta noite porque você está firmado na rocha. E a rocha chamada Jesus é quem firma a tua vida, é quem firma os teus passos, é quem firma a tua empresa, é quem firma a tua casa. E já era para você ter dado glória ao nome dele. Quem pode adorar? A rocha angular de esquina. Agora observe o que o apóstolo Pedro disse. Ele disse da seguinte forma, escrevendo a sua missiva, a sua primeira missiva. A Bíblia nos diz no capítulo 2, primeira missiva de Pedro, capítulo 2. Ele diz da seguinte forma no verso 5: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal na esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem nela crê não será confundido. Quem nesta pedra crê não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas para nós, então, aqueles que cremos nesta pedra, nós somos justamente, ela é preciosa. Para nós esta pedra é preciosa. Só quem tem esta pedra chamada Jesus como preciosa, levante a mão de mais um glória. Observe comigo, pastor Fábio, é justamente aqui que nós começamos a entender. Eu que sou curioso à luz das escrituras, eu então fui pesquisar justamente como se tratava agora justamente de uma construção no Oriente Médio. E então a história diz que então os orientais, quando eles iam então construir qualquer casa, quando eles iam construir qualquer tipo de edifício, então eles faziam um alicerce. Depois que então preparava o alicerce, eles então, agora o pedreiro na época, ele cortava justamente a pedra de uma forma angular. E quando ele cortava esta pedra de uma forma angular, ele pegava, era uma pedra grande, porque ele sabia que justamente a casa seria então construída em cima desta pedra. Pegava esta pedra angular, colocava justamente em cima do alicerce, e quando ele percebia que justamente a pedra não encaixava diretamente no alicerce, ficava um pouco torta, ele então tirava esta pedra e cortava outra
pedra, tirando a medida correta para ficar perfeita. E quando ele cortava esta segunda pedra, ele percebia que a pedra se encaixava certinho justamente naquele alicerce. Observe comigo, é neste momento então que o construtor começava a construir a casa, que o construtor começava a levantar justamente o edifício. E na proporção que ele ia construindo, ele ia percebendo que a casa estava perfeita na amarração. Por quê? Porque todo aquele que é pedreiro conhece a linguagem da amarração. A pedra de esquina era justamente a amarração. Para quê? Para justamente a pedra ou a casa ficar perfeita e ficar justamente uma casa segura, porque sem segurança a casa vai desmoronar, porque sem segurança a casa vai cair. Quando vier uma tempestade a casa cai, mas a casa que tem amarração, ela jamais vai ser destruída. Observe comigo que então quando se cortava a primeira pedra, que ela saía defeituosa, então o construtor tirava esta pedra, deixava no canto, trazia justamente a segunda pedra, e a segunda pedra vinha perfeita. Se levantava então a construção, e quando se terminava a construção, ele tinha que encaixar outra pedra na parte de cima para começar o acabamento. E que era então que o construtor fazia? Pegava a segunda pedra, a pedra que foi defeituosa no começo, e então colocava na parte de cima. Chegando em cima, se a pedra se encaixasse perfeitamente, obviamente então agora o construtor já sabia que justamente Deus estava aprovando a construção. Agora observe comigo, para nós entendermos nesta noite, a pedra foi rejeitada pelos homens. O construtor rejeitou a pedra. E quem eram os homens? A nação de Israel rejeitou a ele. E ele mesmo disse: eu vim para os que eram meus, e os meus me rejeitaram, mas todos aqueles que são ou que receberam a minha presença serão chamados meus filhos. Só quem é filho e quem recebeu a presença dele abra a boca e dá glória. Jesus então é esta pedra angular de esquina, a qual os homens a rejeitaram. E Pedro então falou, escrevendo a sua carta: a pedra angular de esquina que foi rejeitada pelos homens. Mas quando nós entendemos que esta pedra então sendo colocada em cima, ela se tornava a construção perfeita. Deixa eu chamar a atenção para ver se você dá um glória esta noite. Ela então sendo colocada embaixo, os homens a rejeitaram, mas sendo colocada em cima, ela se encaixava perfeitamente. Sabe o que é que Deus está dizendo? Pode até ser desprezado pelos homens aqui embaixo, mas lá em cima ela é perfeita, ela é agradável. Quem pode adorar? E todos aqueles que são de cima então sabem desta. Pega na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Segura na mão de quem está do seu lado, por favor, só para interagir. Pega a mão dele, segura a mão dela. Se você puder tiver em comunhão com ele, dê uma chacoalhada de leve na mão dele, dá uma sacudida de leve na mão dela e diga assim para ele: a pedra que foi rejeitada pelos homens, ela se encaixou perfeitamente na tua vida, encaixou na minha vida, e é por isso que nós estamos de pé, porque a pedra angular de esquina chamada Jesus é quem sustenta a nossa vida. Só quem acredita, abre essa boca. A pedra angular de esquina, é por isso que a igreja está firmada nele. Jesus disse: toda casa que os seus edificadores então edificam, e justamente esta casa é firmada na areia, automaticamente ela vinha cair quando as águas vierem, quando então a tempestade vier. Mas a casa que é edificada na rocha, ela está firme para sempre. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Olha para quem está do teu lado e profetiza: você sabe por que você está de pé? Porque a rocha chamada Jesus de Nazaré, ela está firmando a tua vida. Você sabe por que a tua casa está de pé? Porque a rocha chamada Jesus é quem edifica a tua vida, é quem fortalece a tua casa, é quem fortalece a tua família. A tua família só está de pé porque a rocha. Abra a boca para dar glória, abra a boca para dar glória. Só quem está firmado
firmado na rocha, abra a boca e adora. Só quem está firmado na rocha, abra a boca e glorifica. Só quem está firmado na rocha, abra a boca e exalta. Quem anda com o diabo está de boca fechada, mas quem tem raiva do capeta, abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Quem alabandarabahaya. Cada glória que você dá é um demônio que cai. Cada glória que você dá é um demônio que cai. Só quem toma posse, abra a boca, adora. Dá glória a Jesus nessa noite. Rocha, a igreja está firmada na rocha. A noiva está firmada na rocha. Você pensa que você está de pé, é porque você ganha bem, você pensa que você está de pé porque você tem um emprego bom. Você pensa porque você está de pé é justamente porque você tem um carro novo. Você pensa que você está de pé é porque você tem uma empresa grande. Você pensa que você está de pé porque a tua família está em paz. Não, você está de pé porque a rocha angular de esquina chamado Jesus é quem está no controle da tua vida, é quem está no controle dos teus negócios, é quem está no controle da tua família. Quem está firmado nessa rocha, abre a boca. Aleluia. A rocha chamada Jesus de Nazaré. É por isso que a igreja continua firme. É por isso que a igreja não cai. Quantos e quantos tentaram destruir e derribar a igreja, mas a igreja continua firme, marchando para o seu alvo, que é o céu. Agora observe comigo o que diz a Bíblia Sagrada no mesmo Evangelho, capítulo de número 16, versículo de número 18. Jesus continua falando e dizendo: a pedra então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observe aqui, primeiro Jesus usa o pronome demonstrativo, demonstrando em quem a igreja estava firmada, que era nele mesmo. Em segundo lugar, Jesus usa outro pronome no mesmo texto. E qual é o pronome? Pronome possessivo. Olha a expressão que Jesus usa, olha a conotação que Jesus usa. Ele disse: a minha igreja, a minha igreja. Minha, aleluia. Minha na língua portuguesa é nada mais, nada menos do que um pronome possessivo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Que a igreja é dele e ninguém toca. Que a igreja é dele e ninguém toca. Que a igreja é dele e ninguém toca. Eu só vou parar de repetir quando você entender que a igreja é dele e ninguém toca. Pega mais uma vez na mão de quem está do teu lado. Pega a mão dele, pega a mão dela. Dá mais uma sacudida na mão dele, dá mais uma chacoalhada na mão dela e diga assim para ele: você tem dono. Você não é um qualquer. Você tem dono. Ai, labandaraia. Ele disse: a minha igreja. Só quem é igreja aqui abra a boca da glória. Só quem é igreja aqui abra a boca e glorifica. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Quem já entendeu, levante a mão e adore a ele. A noiva do Cordeiro. Ele diz: a minha igreja. Agora observe comigo, prestai bem atenção. É aqui que eu começo a entender que quando Jesus diz que a igreja é dele, nós começamos a entender que justamente a igreja tem um dono, e nós somos a igreja de Cristo na face da terra. A Bíblia diz que Deus é chamado na Bíblia de então o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Deus tem 4 exércitos na Bíblia. O primeiro exército que Deus tem é chamado de exército da natureza. Quem é que pode ir contra a natureza? É maremoto, terremoto, vendaval, tufão, tsunami. Quem é que pode ir contra a natureza? Só o dono dela. Você lembra quando ele estava deitado na popa do barco? A Bíblia diz que de repente veio uma grande tempestade e os discípulos se desesperaram. E de repente ele levanta-se e disse: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E
tudo se fez bonança. Só quem pode contra a natureza é o dono dela. O segundo exército que Deus tem é chamado de exército de anjo. O terceiro exército que Deus tem é Israel. E o quarto exército que Deus tem prepara para dar glória. É a igreja do Senhor na face da terra. Ninguém pode, aleluia, desfazer aquilo que está escrito. Ninguém pode bolinar a palavra do Senhor. Jesus disse que a igreja é dele e ninguém pode contra ela. A igreja está firmada na rocha e a igreja é dele. Só que a igreja de Cristo, levante a mão, dê mais um glória. Já que nós somos a igreja de Cristo, nós começamos a perceber justamente que mais de 2000 anos a igreja foi firmada. Pastor Rodrigo, por que não dizer que quando justamente Daniel então trazendo a narrativa de fazer a interpretação do sonho de Beltesazar, Daniel então observando a estátua de Nabucodonosor, a Bíblia diz que Daniel viu que a cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de barro misturado com ferro e os pés de barro. Pastor Fábio, a Bíblia diz que justamente Daniel traz a interpretação pela revelação do Espírito. Cabeça de ouro representa o Império Babilônico, peito de prata representa o Império Medo-Persa, ventre de bronze representa o Império Grego, pernas de barro misturado com ferro representa o período de Constantino, e os pés de barro representa o Império Romano. Aí Daniel diz que viu que de cima da montanha tinha uma pedra, e esta pedra foi rolada sem precisar de auxílio de mãos humanas, e ela veio diretamente aos pés da estátua. Quem eram os pés da estátua? Império Romano. Jesus veio do alto justamente desfazer todo o Império Romano. Só quem crê abra a boca da glória. Ele, sendo a pedra, desfez o Império Romano. Agora preste bastante atenção. É aqui que nós começamos a entender que então quando Daniel disse que a estátua caiu, Daniel também viu 10 dedos na estátua. Quantos dedos, igreja? 10 dedos da representatividade. Traz justamente a narrativa, justamente que se levantariam 10 imperadores contra a igreja, para tentar acabar com a igreja, para tentar abater a igreja, para tentar destruir a igreja, mas não conseguiu. A igreja está firme no século 21, dizendo que Jesus reina e que vive para sempre e vai voltar. Quem pode abrir a boca para adorar? Quantos e quantos se levantaram para tentar destruir a igreja? Por que não dizer, quando então a Bíblia nos diz que a nação de Israel foi levada 70 anos cativo para o cativeiro, e nesses 70 anos a Bíblia diz então que se cumpriu a risca, porque tudo aquilo que Deus promete Ele cumpre, porque tudo aquilo que Deus fala Ele realiza. 70 anos de cativeiro, foi justamente no encerramento dos 70 anos que a Bíblia diz agora que se levanta um rei por nome de Ciro. Ciro não era crente, Ciro não servia ao Senhor, mas a Bíblia diz que Deus o chama de meu ungido. Analise comigo, quando Deus chama Ciro de meu ungido, é nesse momento que Ciro levanta-se com o seu exército, invade a nação da Babilônia, desfaz tudo, toma posse da terra, aprisiona todas as nações que estavam dentro do cativeiro, justamente a nação de Israel. E neste exato momento, os soldados de Ciro, segundo o historiador Flávio Joséfo, contemporâneo dos Macabeus, quando escreveu a sua grande obra História dos Hebreus, ele diz que os soldados começaram a vasculhar a terra, e justamente nesse momento os soldados encontraram um porão. Dentro do porão tinha um baú. Dentro deste baú, pastor Cícero, a história diz que então os soldados quebrou o cadeado, abriu o baú. Dentro do baú tinha um pergaminho, que era justamente o livro, o rolo do profeta Isaías. Os soldados desenrolaram um pouco e viu que estava justamente neste rolo escrito acerca do rei Ciro. Eles então enrolaram e levaram até o rei. O rei já tinha tomado posse da terra, o rei já tinha tomado posse do trono. E quando então o rei agora toma conhecimento e pega o pergaminho na mão, o rei, de acordo com Flávio Joséfo, diz que quando ele abriu, estava escrito justamente a passagem acerca do nome dele, quando o Senhor fala através do profeta Isaías dizendo: ao meu ungido, a Ciro, a quem
quem eu levantei para libertar o meu povo na nação de Israel. Ciro tremeu na base, a perna tremeu uma na outra. Por quê, pastor Genilson? Porque Ciro entendeu. Isaías era um profeta, um dos profetas mais conceituados da nação de Israel. E Ciro entendeu justamente que quando Isaías escreveu aquele texto, foi cerca de 185 anos antes que Ciro viesse a nascer. Quando Ciro pegou o pergaminho, Ciro tremeu na base e disse: eu queria aprisionar este povo, mas não posso, porque este povo tem dono. 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 Pega na mão de quem está do teu lado, pega a mão dele, pega a mão dela, dá uma chacoalhada nele, dá uma sacudida na mão dela e diz assim para ele: abra tua boca para adorar, porque você tem dono, rapaz. Abra tua boca para exaltar a Jesus, porque você tem dono. Ah, mas eu sou uma coitadinha, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu quero lhe dizer uma coisa: você não é coitado coisa nenhuma. Coitado é o diabo e a raça dele. Você tem dono, e o teu dono chama-se Jesus de Nazaré. Quem pode levantar a mão e dar glória a Jesus? Quem pode levantar a mão e dar glória a Jesus? Diga de novo para quem está do teu lado: você tem dono. Você não é um qualquer, você tem dono. Você tem dono e ninguém vai desfazer o projeto que Deus levantou, que foi você. Quem se levantar contra a tua vida vai ter que beijar a lona, porque o teu dono chama-se Jesus de Nazaré. Foi ele quem disse: a igreja é minha, a igreja é minha, a igreja é minha, a noiva é minha. Você tem dono. Só quem tem dono aqui, abra essa boca, dá glória, exalta, glorifica o nome. Ele fez uma promessa e disse: a igreja é minha. Alabandaraia. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui. Eu estou sentindo a presença do dono da igreja aqui. Quem pode abrir a boca para adorar? Só quem está sentindo a presença do dono da igreja, abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Você tem dono. 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 E alguém para tocar em você tem que falar com dono. Rébia, alabandarabaia. Alguém para tocar na tua vida tem que falar com dono. Alguém para tocar na sua história tem que falar com dono. Você tem dono. E o dono da igreja é ciumento, viu? O dono da noiva é ciumento. Abra a boca. Alabandaia suribican. Uribican darabaia. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a graça dele aqui. Só quem está sentindo a presença do dono da igreja, levante a mão e adore. Só quem está sentindo a presença do dono da igreja, levante a mão e adore. Alabandarabaia. Olhe mais uma vez para quem está do seu lado, que eu acho que ele não entendeu ainda, senão já tinha dado glória. Olhe para ele, olhe para ela e diga: você tem dono. Descansa o teu coração, porque você tem dono. Você tem dono. Alabandaraia. Você tem um dono que é ciumento e ninguém pode tocar na menina dos olhos dele. Tubicandaraia. Você tem um dono que é ciumento e ninguém pode tocar nas meninas dos olhos dele. Quem pode adorar? Quem pode dar glória? Quantos e quantos levantes para tentar te abater? Quantos e quantos levantes para tentar te destruir? Mas o próprio Jesus foi quem disse: a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora deixa eu lhe chamar a atenção para você entender. Quando Jesus diz, quando Jesus usa a conotação da palavra dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Olhe para mim, preste atenção. Quando Jesus dá e determina esta promessa, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que é dele,
Analise comigo. Portas do inferno aqui trata-se de hierarquia. As portas do inferno aqui, como no céu existe hierarquia, então anjo maior, anjo menor, anjo de mensagem, anjo de guerra. No inferno também existe hierarquia. Demônio maior, demônio menor, demônio que pode mais, demônio mais forte, demônio mais fraco. Quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus está fazendo a promessa ao povo dele. Jesus está fazendo a promessa à igreja dele. Ele diz: nem demônio grande, nem pequeno vai prevalecer contra a minha casa, contra a minha igreja, contra o meu povo. Só quem acredita, abre essa boca, dá glória a ele. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar? Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: você tem dono. Diga para quem está do seu lado: você tem dono. E por que não lembrar? E por que não lembrar? A irmãzinha, 79 anos de idade, vai passando, vindo justamente de um supermercado. E quando ela vai passando, ela tinha que rodear justamente a esquina para ir para a casa dela. É justamente neste momento que ela então percebe que existe um beco que vai sair próximo à casa dela. Ela querendo cortar caminho, ela entra no beco, mas lá na frente tinha um assaltante com a pistola na mão. E quando ela vem se aproximando, justamente o assaltante olhou e disse: é uma senhora, vou assaltar, vai ser fácil, não vai ter oposição. Quando de repente ele vem se aproximando, aí de repente o assaltante puxa a pistola, aponta para a irmãzinha. A irmãzinha era dirigente do círculo de oração, gostava de buscar a Deus, gostava de buscar ao Senhor. E quando o assaltante apontado com a arma para ela, ele disse: passa tudo que você tem. De repente ela levantou a vista, olhou para o assaltante. Ela percebeu que a perna dele batia uma na outra. Ele disse: eu não estou entendendo o que é que está acontecendo comigo. A mão trêmula. Quando de repente ele disse: quem é este homem que está na sua retaguarda? Ela olhou para trás e disse: não estou vendo ninguém, mas ele tem uma divisa no peito. Ele tem uma divisa no peito. Ela entendeu: é o general de guerra, que livra a sua igreja, que livra o seu povo. Por quê? Porque a igreja tem dono. A igreja tem dono. E o dono da igreja é ciumento. Só que acredita, abre essa boca. Quem pode receber o nosso pastor com as palmas, adore a Jesus. Paz do Senhor, igreja. Meu filho, volta a pregar. Pode voltar a pregar. Pode voltar. Continue lá. Eu estou ouvindo. Pode continuar. Volta. Continua a pregar. Quem pode aplaudir a Deus pela humildade do nosso pastor? Meu pastor, muito obrigado. Mas a mensagem já terminou. Fica de pé, gente. Fica de pé, igreja. O povo foi votar e não voltou. O povo foi votar e não voltou. Queridos, vamos orar pela nossa nação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, Tu és o Deus dessa nação.